Anel do Flash, Eric Stoltz como Marty McFly, Superman lutando com uma aranha gigante, vamos Barbie, Barry recuperando seus poderes igual aos quadrinhos, final alternativo. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no filme The Flash. Então ó, vamos nessa! Let's go. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, The Flash foi oficialmente anunciado em outubro de 2014, já sendo anunciado com Ezra Miller no papel de Barry Allen para ser lançado inicialmente em 2018. Aí nesse meio tempo entra roteirista, sai roteirista, entra diretor, sai diretor, até que finalmente em 2019 Andy Muschietti e Christina Hudson foram anunciados como diretor e roteirista aqui do filme, com as gravações acabando em outubro de 2021. Mais ou menos 2 anos depois, em junho de 2023, The Flash foi lançado nos cinemas tendo um orçamento de mais ou menos 200 milhões de dólares. Na sua opinião, esse orçamento valeu a pena? Mas bom, falando do filme em si, a cena inicial mostra Barry Allen em uma cafeteria pegando seu café da manhã, até que Alfred liga para ele para pedir a sua ajuda. A foto do Alfred salva no telefone do Barry se parece muito com o visual dele na animação do Batman dos anos 90. Além disso, nessa cena temos o retorno do Jeremy Irons como Alfred, que é o Alfred lá do Ben Affleck, e nessa mesma cena vimos que o Superman do Henry Cavill estava ajudando a controlar uma erupção vulcânica lá na Guatemala. Tem um rumor aí de bastidores de que o Henry Cavill realmente gravou para The Flash, teria uma cena dele mesmo aparecendo, nível como foi a Mulher Maravilha da Gal Gadot. Mas acredito que pelo fato dele mesmo já ter anunciado que não volta mais como Superman, eles foram lá e acabaram cortando uma pena. Logo depois, o Barry se troca e se prepara para ir até Gotham, e no meio da sua preparação, vimos alguns fãs gritando por ele, e detalhe que a Ruiva tem até mesmo alguns broches do Flash. E aliás, essa foi a primeira cena que vimos o Flash do Ezra Miller sendo realmente chamado de Flash. E vale a pena dizer que esse Flash teve a ideia de se chamar assim após se encontrar com o Flash do Grant Gustin lá em Crise nas Infinitas Terras. Você o quê? O Flash? O Flash? O Flash? É complicado. Aliás, muita sacanagem terem colocado um Jay Garrick no final do filme e não terem colocado o Flash do Grant Gustin. Cara, seria muito maneiro ver esse encontro agora nos cinemas, mas enfim. Enquanto o Barry está indo até o hospital, vimos que o Batman do Ben Affleck vai atrás do filho do Falcone, que aparentemente é o Mario Falcone. Vimos o Batman aqui usando uma capa meio que azul, que é uma referência ao visual dele em alguns quadrinhos. Aliás, a moto do Batman nessa cena se parece muito com a moto do Batman do Christian Bale, só que nesse caso a moto tem 2 rodas na frente e uma atrás, diferente da do Bale, que tem uma rodona na frente e outra atrás. Aí corta para a cena dos bebês, onde Barry usa seus poderes para desacelerar o tempo e salvar todo mundo, com a cena de CGI de qualidade duvidosa, e essa cena sendo claramente uma inspiração na cena do Mercúrio lá em X-Men. No meio dos takes, quando a enfermeira vai pegar um dos bebês, ela fica igual à obra A Criação de Adão lá de Michelangelo, sendo essa uma referência. E legal que essa obra também foi referenciada em Guardiões da Galáxia Volume 3, do James Gunn que agora é o chefão da DC. Um detalhe interessante é que os poderes do Barry meio que mudaram de cor. Aqui os raios são amarelos e não azuis como a Liga da Justiça. A cor dos raios mudaram por conta do traje, do seu novo traje que o ajuda com seus poderes. Por isso, sempre que ele tá com um traje novo, os raios são amarelos, e sempre que ele não tá com esse traje, os raios voltam a ser azuis. Um detalhe sutil, mas bem legal. Aliás, o novo traje do Flash fica guardado em um anel, que é uma referência aos quadrinhos, onde isso também acontece. E vale a pena dizer que o Ezra Miller pegou o anel do Flash e guardou como lembrança do filme, até usando ele na Premiere recentemente. O Ezra Miller esteve em várias polêmicas, mas reapareceu agora na Premiere com maior cabelão. E falando de cabelo, você sabia que 50% dos homens sofrem com a queda de cabelo, a chamada calvície? Bom, se esse é o seu caso, você precisa conhecer a Manual. A Manual é uma empresa especializada em tratamentos masculinos, focada em ajudar os homens a tratar a calvície, já ajudando mais de 100 mil pessoas. Com a Manual, você não precisa sair, marcar consulta, esperar na fila, nada disso. Você começa seus tratamentos aí no conforto da sua casa. E é bem simples, é só você ir no site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição, aí lá você preenche o formulário bem rapidinho,
rapidinho, comentando sobre o seu caso especificamente, que logo depois o médico especializado vai avaliar o seu caso e te indicar os produtos ideais para você começar o seu tratamento. E isso vale tanto para casos iniciais, médios e mais avançados. E para você que acompanha o Good Nerd, claro, tem promoção. Você usando esse cupom aqui, 40GoodNerd, você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido, mais frete grátis. E aproveita que é por tempo limitado. Aí você faz seu pedido, usa o cupom do Good Nerd e assim que os produtos chegarem, e relaxa que chega uma caixa bem segura, bem discreta, você começa o seu tratamento e começa a se cuidar. Mas uma coisa importante é que você precisa se cuidar diariamente, é um tratamento contínuo. Os resultados começam a ficar visíveis a partir do 3º ao 4º mês. Então fica a dica, se você precisa, conheça a Manual, é uma marca segura e pode confiar que já já você terá o seu cabelão de volta. Voltando, aí tem toda a conclusão daquela cena do Ben Affleck. Eventualmente, aparece a Mulher Maravilha da Gal Gadot enquanto toca o seu tema, talvez sendo essa a sua última aparição como Diana Prince. E quando as coisas se resolvem, Barry vai para o seu emprego no laboratório criminal, emprego que ele conseguiu no final de Liga da Justiça, como vimos ele mostrando para o seu pai. Falando no Harry Allen, aqui para The Flash eles mudaram o ator, com o ator Ron Livingston substituindo o Billy Crudup, que teve que sair por conta de conflitos na agenda. Aliás, vimos que o Harry Allen está preso na Iron Heights, que é a famosa prisão de Central City, sendo basicamente o asilo Arkham do Flash. Mas antes do Harry aparecer, temos algumas coisas interessantes. O Barry encontra a Iris, e ela chega a mencionar que viu Barry recentemente, referenciando aquela cena onde Barry salva a Iris que vimos no Snyder Cut. Ou seja, o que vale para esse filme é o que aconteceu no Snyder Cut, o verdadeiro filme da Liga da Justiça. Um pouco tempo depois, vimos que o Barry foi na mesma casa onde ele morava anteriormente dos seus pais, antes de, tudo aquilo acontecer. E no meio do flashback, dá pra perceber que o Barry está usando uma camisa da Máquina de Mistério lá do Scooby-Doo. Ainda sobre o Scooby-Doo, a cena em si não mostra, mas tem uma foto de bastidores que mostra que o Barry Allen tem um post do filme Scooby-Doo, do live action lá no seu quarto, filme que foi escrito pelo James Gunn, e também tem um post do filme Como Cães e Gatos, filme que, eu vi muito quando criança. Além disso, nesse flashback, vimos que a Nora Allen é latina, logo o Barry Allen também é. E a ideia veio dos produtores do filme, o Andy Muschietti, que também é diretor, e da Bárbara Muschietti, que são argentinos. A Supergirl também interpretada por uma atriz latina, já a gente chega lá, mas eu confesso que gostei dessa mudança, foi bem legal. É bem legal, assim como o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber ainda mais sobre o filme, dessa força que me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Logo depois, o Barry corre tão rápido que vai parar na força de aceleração. E lá ele percebe que pode voltar no tempo. Um detalhe bem legal é que quando ele está na cronosfera, dá pra ver que as suas pernas estão andando para trás. Estão andando para trás porque ele está voltando no tempo. Além disso, quando dá o start nele de que a viagem no tempo é possível, ele fica de um jeito bem parecido com essa cena de Thor 4, mas a de Thor 4, convenhamos, é bem pior. Após perceber que é possível, o Barry conta para o Bruce Wayne do Ben Affleck sobre a viagem no tempo, sendo essa a última cena do bem como esse personagem. E vimos que atrás dele tem uma loja chamada Grayson, que é uma referência ao Dick Grayson, que foi o primeiro Robin, que aqui no DCU foi morto pelo Coringa do Jared Leto, como vimos em Batman vs Superman. Antes dele decidir que vai voltar no tempo, o Barry para conversar com a Iris West. Vimos ele vibrando pela primeira vez aqui em live action para atravessar a parede e pegar algumas cervejas. Vimos o Barry do Grant Gustin vibrando várias vezes ao longo da série, e tem até um episódio na 5ª temporada onde ele não consegue parar de vibrar. Aliás, para ele atravessar a parede, ele passa por um post da atriz Raquel Welch, lá no filme 1000 Séculos Antes de Cristo. Raquel Welch, que inclusive esteve na série Lois e Clark lá de 93, interpretando uma vilã. Aliás, nessa mesma cena, vimos uma caixinha de surpresa, e dela sai simplesmente o palhaço Pennywise, o que é uma referência, já que o Andy Muschietti também dirigiu os 2 filmes de It. O Barry resolve que vai voltar no tempo para ajudar a sua mãe, e quando ele tá ali na cronosfera, podemos ver alguns acontecimentos bem interessantes. O Superman indo dar um soco no Barry, como ele fez em Liga da Justiça, a Mulher Maravilha naquela cena onde o Barry ajudou ela com a espada, o Cyborg ali em cima, o Aquaman com destaque, o Bruce Wayne do Ben Affleck naquela cena onde ele conheceu o Barry em Liga da Justiça. E tem mais, a gente pode ver o Barry falando com seu pai na prisão, agora com essa cena sendo já com um novo ator,
Namor, o traje usado por ele em Liga da Justiça, e também o traje inicial dele, que veríamos mais pra frente, a cena de quando ele ganhou seus poderes, que não vimos aqui, mas ficamos sabendo de como aconteceu naquela cena com Barry 2, o pai dele sendo preso, a lápide da Nora Allen. Quando ele muda o enlatado de tomate de um lugar e vai voltar para sua realidade, para o seu tempo, vimos que o seu plano deu certo, porque ele criou várias novas memórias com a sua mãe, como por exemplo, eles comemorando seu aniversário de 18 anos. Só que, como ele foi atacado pelo Dark Flash, ele foi parar no mesmo universo, mas em uma outra linha do tempo. O lance foi o seguinte, ele mudou o passado, mas, pelo fato dele ter sido atacado pelo Dark Flash, ao invés de ele voltar para o seu tempo normal e aí sim ver todo o estrago que ele causou, ele voltou para 2013, no mesmo ano em que ele tinha 18 anos de idade e no mesmo dia que ele ganhou seus poderes. O Dark Flash também existe nos quadrinhos, só que lá ele não é o Barry Allen e sim o Walter West, uma versão do Wally West de outra dimensão que virou o Dark Flash. Nos quadrinhos, o Walter também tem um machucado no seu rosto, assim como o Dark Flash aqui no filme, então eles colocaram a cicatriz como uma forma de homenagem ao Dark Flash original. Após uma cena bem legal dos seus pais, ele encontra o Barry daquela realidade de 2013 com 18 anos. Como são dois Barrys a partir de agora, eu vou chamar o Barry do DCU de Barry 1 e o Barry com a mãe viva de Barry 2, beleza? Bom, seguinte, os Barrys se unem e vão para o quarto dele para decidir o que fazer. E lá no seu quarto temos vários posters de vários filmes famosos, como por exemplo, Círculo de Fogo, que também tem outro ali próximo à sua porta, do filme Eu Sou a Lenda, do excelente A Origem e também do V de Vingança. Além disso, quando vimos os novos acontecimentos, causados pelo fato do Barry ter voltado no tempo e ter mudado tudo, vimos o Barry aprendendo e jogando beisebol com seus pais, e aqui no seu quarto vimos que ele tem alguns posters de alguns jogadores de beisebol. Logo depois, o Barry 1 coloca o Barry 2 da mesma maneira que ele ganhou seus poderes. O raio, atingiu os produtos químicos que caíram nele e foi assim que ele virou o Flash, como vimos, por exemplo, na força de aceleração e também nos quadrinhos, com ele também ganhando seus poderes do mesmo jeito. Só que, como o raio também atingiu o Barry 1, que já tinha os seus poderes, ele acabou ficando sem os seus. E gostei que o filme zoou o fato do Ezra Miller correr parecendo um bonecão de posto. Após essa parte, eles vão para o apartamento do Barry 2, que está mais arrumado do que nós, e também do que o Barry 1 estávamos esperando. Isso porque a mãe dele o ajudou nesse processo, enquanto o Barry 1, também por não ter mais a sua mãe, acabou deixando a sua casa mais bagunçada. Lá no seu quarto temos mais easter eggs. Vimos que o Barry 2 tem um pôster do filme Mars Attack, filme do Tim Burton, que dirigiu os filmes do Batman do Michael Keaton. E ali no seu computador temos a imagem do Looney Tunes e do lado direito temos a imagem do Mortal Kombat. Além disso, quando o Barry 2 percebe que tem poderes e que pode correr muito rápido, ele antes faz a pose do ligeirinho. Quando ele sai correndo pela cidade para meio que testar os seus poderes, toca a música Alright do Supergrass e no meio do caminho ele rouba a pizza de um cara. E ele pegar uma pizza especificamente pode ser uma referência a essa cena de Liga da Justiça, onde ele comenta que precisa comer muito para manter a sua energia. Além disso, o cara que o Barry rouba essa pizza é simplesmente o Nicholas Coster-Waldau, o Jaime Lannister lá de Game of Thrones, que também apareceu na premiere do filme. Na hora que ele apareceu aqui no filme, eu fiquei que nem o Leonardo DiCaprio. E lá, é o Jaime Lannister. Eu não gostava dele na série, mas eu aprendi a gostar. Após gastar toda a sua energia correndo pela cidade, o Barry 2 come um brócolis estragado, e vimos que o Barry 1 também tinha esse mesmo brócolis na sua geladeira. Então comprar brócolis e não comê-los é meio que uma tradição dos Barry Allen. No dia seguinte, quando o Barry 2 vai colocar o anel do Flash no seu dedo, ele imita o Gollum lá de Senhor dos Anéis. Por conta do Barry ter voltado no tempo, algumas coisas ficaram diferentes, como, por exemplo, agora o Eric Stoltz é o Marty McFly, e essa é uma referência genial, porque isso realmente aconteceu na vida real. O Eric Stoltz foi escalado como Marty McFly, chegou a gravar por 6 semanas e tal, tem fotos e vídeos dele no filme, mas como não ficou muito legal, ele, foi substituído pelo Michael J. Fox. Só que nessa realidade, isso não aconteceu. O cara é tão fã do Eric Stoltz que tem tatuado o Eric Stoltz na sua perna, enquanto o Michael J. Fox acabou fazendo Footloose e o Kevin Bacon fez Top Gun. Só que não é só isso que mudou, como por exemplo, o Victor Stone nunca virou cyborg, mas pelo menos ele seguiu sua carreira como jogador de futebol americano,
que vimos ele jogando naquela cena infinita no Snyder Cut, a Mulher Maravilha, que é na verdade um show de ilusionismo em Las Vegas. Descobriríamos mais pra frente que o Clark Kent nunca chegou à Terra e que foi morto pelo Zod, que o Thomas Curry nunca conheceu Atlanta e que o Arthur Curry nunca nasceu, com o Arthur Curry sendo aqui apenas um cachorro. E o Thomas aqui foi interpretado pelo Temuera Morrison, o mesmo ator que fez Aquaman, que também faz o Boba Fett. Antes deles descobrirem isso, temos o flashback do Zod invadindo Metrópolis, e descobrimos que o Barry Allen estava lá quando tudo isso aconteceu, tentando salvar o máximo de pessoas possíveis, assim como o Bruce Wayne, como vimos em Batman vs Superman. Mas se não tem quase ninguém da Liga nessa realidade, pelo menos tem o Bruce Wayne no caso Batman, mas não do Ben Affleck e sim do Michael Keaton, que é o mesmo Batman dos filmes do Tim Burton. Quando os Barry vão encontrá-la na Mansão Wayne, a Mansão Wayne é igual aos filmes do Michael Keaton, até as gárgulas, a arquitetura, com os Barry entrando na Sala das Armaduras, que foi onde o Bruce conheceu a Vicky no filme de 89. Logo depois, eles encontram o Michael Keaton, no caso, o Bruce Wayne daquela realidade, mas antes eles meio que lutam, o que pode ser uma referência, porque sempre que os heróis se encontram, eles primeiro sempre acabam lutando. E quando o Bruce do Keaton vai jogar uma panela no Barry 2 e ele desvia desse jeito, é uma referência a essa cena de quando o Bruce Wayne do Ben Affleck conheceu o Barry Allen. E por conta de ser uma outra realidade, aqui não existe mais Downton Abbey. Downton Abbey, que pra quem não sabe, é um famoso programa de televisão que inclusive recentemente ganhou 2 novos filmes. Aí eles param. O Keaton fala que eventualmente Gotham acabou ficando segura e ele meio que sem saber o que fazer, acabou se isolando, se trancando, ficando mais sozinho. E quando ele vai explicar o multiverso, falando que a partir de uma linha temporal, quando é mudada, acaba criando ramificações, todo esse lance me lembrou muito essa cena de Vingadores Ultimato. Vocês também perceberam essa semelhança? Na conversa, o Barry 1 cita que o Batman é o melhor detetive do mundo, que também é como o Batman é conhecido. Só que, inicialmente, o Bruce não quer ajudá-los. Mas mesmo assim, eles vão lá e invadem a Batcaverna dele, que é a mesma Batcaverna dos filmes do Tim Burton, tendo inclusive o seu clássico Batmóvel. No meio da Batcaverna, o Barry 2 acha um saco de risadas, e esse saco de risadas pertencia ao Coringa do Jack Nicholson, que ele usou várias vezes no filme de 89. E no final do filme, quando o Coringa morreu, o Gordon acabou achando esse saco do lado dele, e pelo visto, o Batman acabou pegando. Depois, o Barry 1 conversa com o Bruce Wayne do Michael Keaton, e fala que ele também já teve um Alfred, e sim, isso realmente aconteceu. O Alfred do Michael Keaton foi interpretado pelo ator Michael Goff, que faleceu em 2011, e quando Bruce aceita ajudá-los, ele dá para Barry um documento com a logo da Mansão Wayne, sendo essa a mesma logo também do filme de 89. Mas antes de ajudá-los pra valer, o Bruce vai primeiro, dar um tapa no seu visual. Ele primeiramente abre uma passagem secreta onde vê vários dos seus trajes. E nessa cena temos o traje com armas, que pode ser uma referência a esse traje do Thomas Wayne em Flashpoint, o traje azul e cinza, que é o traje original do Batman nos quadrinhos, um traje usado por ele no filme de 89, um traje inspirado em um dos brinquedos de Batman Returns, um traje que parece ser um traje tipo pra mergulho, sabe? Que ele usou em alguma missão que a gente não viu aqui nos filmes, um traje com óculos, que pode ser uma versão do Michael Keaton para esse traje aí do Batman do Ben Affleck, e no centro, o traje que ele vai usar aqui no filme. Agora, com a barba feita, cabelo cortado e trajado, o Batman fala isso aí. Yeah. I'm Batman. Falando em falas icônicas, mais pra frente, ele também fala isso aí. You wanna get nuts? Let's get nuts. Now you wanna get nuts? Come on, let's get nuts. Os três entram na Batwing e partem para a Sibéria para achar o Clark, mas acabam achando a Kara Zor-El, a Supergirl. E quando eles pulam do avião, a Batwing fica exatamente no meio da lua, assim como esse take maravilhoso do Batman de 89. E vimos o Keaton usando sua capa para voar, assim como ele fez em Batman Returns, enquanto toca o clássico tema do Danny Elfman, que toda vez que eu ouço, eu na hora lembro do jogo Batman Lego lá de PS2. Cara, eu joguei muito na infância, é um jogo maravilhoso.
Após eles chegarem na instalação e derrotarem alguns guardas, conhecemos a Supergirl, a Kara Zor-El, que aqui foi interpretada pela atriz Sasha Calle, sendo ela a primeira atriz latina a ser a Supergirl. E vale a pena dizer que a Bruna Marquezine e a Isis Valverde chegaram a fazer o teste, mas a Sasha Calle acabou ganhando. Sasha Calle é uma atriz de 27 anos. Ela no passado fez a novela The Young and the Restless. Ela chegou a morar por 2 anos na Colômbia com seus pais e tem esse vídeo bem legal dela chorando ao saber que seria Supergirl. O arco da Supergirl aqui no filme é basicamente o mesmo do Superman lá em Flashpoint. Aqui descobrimos que a Supergirl foi parar na Terra com a sua nave, foi descoberta pelos seres humanos, só que aí eles colocaram ela em uma prisão, a deixando faminta e longe da luz do sol, para ela não ter acesso aos seus poderes. Mas também misturaram um pouco com o quadrinho Supergirl, a Mulher do Amanhã, que tem um filme confirmado no DCU. Eu confesso que gostei dela, achei que a Sasha Calle combinou com a Supergirl, mas infelizmente ela foi muito mal aproveitada aqui no filme. Então eu espero que ela tenha uma segunda chance no DCU do James Gunn. Se você também achar isso, deixa aqui nos comentários. Como ela tá muito fraca, o Barry 1 a pega e ajuda a fugir dali. E quando o Bruce vai bolar um jeito pra eles fugirem, ele pergunta qual é o peso de cada um pra ver se o seu plano vai dar certo. E essa é uma referência a uma cena do Batman de 89, onde o Batman pergunta qual é o peso da Vicky, e depois reclama porque ela na verdade é mais pesada do que tinha falado. Aí após eles fugirem dali e tal, e a Kara comentar sobre o seu passado, que ela foi mandada para a Terra para proteger o Kal-El, vimos ela conversando com Barry 2 ali no terraço, com ela reclamando que tá muito barulhento. E essa é uma referência ao Homem de Aço, onde o Zod também reclama do barulho. Bom, vimos o Barry 1 tentando recriar a maneira como ele ganhou seus poderes, sentando ali na cadeira, contando com a ajuda do Bruce e quase morrendo. E essa cena é uma referência a como o Flash ganhou seus poderes de volta lá no Flashpoint, no quadrinho. Só que lá ele foi ajudado pelo Thomas Wayne e também quase morreu no processo. Ele acaba não conseguindo, mas consegue de volta seus poderes com a ajuda da Supergirl, com logo depois o Barry 2 perguntando o que significa o S no peito dela, com o próprio Barry 2 falando que a Supergirl, essa aí eu dei risada, e o Barry 1 falando que é esperança. E ele perguntar isso é outra referência ao Homem de Aço naquela conversa do Superman com a Lois Lane. Os 4 agora vão para a batalha contra o Zod, com essa batalha final, que não ficou muito legal, acontecendo no mesmo deserto dessa cena do Homem de Aço. No meio da batalha, vimos o Flash criando meio que um vórtex ou um ciclone, que é um clássico do Flash que ele faz direto nos quadrinhos e também fez na série. E claro, aí começa o show, mas antes eles falam o seguinte: anda Barbie, vamos Barbie, o Come on Barbie, Let's Go Party, que é uma referência à música do Aqua, que vai tocar no filme de 2013 e vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, vídeo de detalhes também, comentando os easter eggs. Esse vídeo vai ser bem interessante, então fique ligado aqui no canal para você não poder perder. Pelo fato do Barry 2 estar usando um traje improvisado, ele está acumulando muita energia. Só que o Barry 1 é inteligente e faz ele usar isso ao seu favor, com ele meio que atirando raios no exército do Zod, até fazendo uma referência ao Palpatine no meio disso, que dispara raios azuis das mãos. A batalha acontece e vimos que eventualmente tanto Batman quanto a Supergirl acabam morrendo, e mesmo após os Barry voltarem no tempo para tentar evitar isso, isso novamente acaba acontecendo. Só que da segunda vez, o Barry diz que pode salvá-los, e o Bruce diz que ele já fez isso. E quando ele fala que o Barry já o salvou, ele não tá falando que sabe que o Barry voltou no tempo, e se referenciando à situação como um todo. Ele e Bruce Wayne estavam isolados, triste, deprimindo, até que os Barry, principalmente Barry 1, apareceram na sua vida e deram pra ele uma motivação, deram pra ele um motivo para voltar ativa e também para voltar a viver. Pra mim, o Bart Keaton foi a melhor coisa aqui do filme. Só que quem não aceita isso é o Barry 2, que vai loucamente toda hora voltando no tempo, mas eventualmente acaba não dando certo em nenhuma das vezes. Aí, bum, o Dark Flash aparece e temos a revelação de que o Dark Flash é, na verdade, o Barry 2 do futuro, já uma versão totalmente corrompida. E pelo fato de terem 3 Flashes toda hora voltando no tempo, vimos vários universos se colidindo. Então, vamos lá. Primeiramente, aparece o Superman da série dos anos 50 com a clássica frase: é um pássaro
pássaro? É um avião? Não, é o Superman. Aparece uma versão genérica do Jay Garrick. Foi confirmado que é uma versão genérica, não o zoom de Jay Garrick, por exemplo. E era a cena perfeita para aparecer o Grant Gustin. Meu Deus, Warner, o que você não fez? Perdeu uma baita oportunidade. Aparece o Superman do Christopher Reeves e a Supergirl da Erin Slater, o Batman do Adam West e o Nicolas Cage de Superman, que seria o Superman em um filme cancelado do Tim Burton. E ele aparecer aqui lutando contra uma aranha gigante é uma referência a esse filme, já que lá teria uma cena do Superman enfrentando uma aranha gigante. Bom, o Dark Flash vai matar o Barry 1, mas o Barry 2 fica na frente dele e acaba morrendo. E como o Dark Flash é o Barry 2 e o Barry 2 morreu, o Dark Flash também acaba morrendo e vira pó, a lá estalo do Thanos. Com isso, o Barry volta no tempo para de fato deixar a sua Mancha e seu tomate e ter tudo aquilo que já sabemos. Porém, dessa vez, ele mudou o tomate, o colocando na prateleira de cima, para que quando seu pai fosse ao mercado mais tarde naquele dia, a câmera pegasse o rosto dele indo pegar o tomate e assim ele conseguisse a prova para ser solto da prisão. Quando o Barry volta no tempo para o seu universo normal, ele vai correndo para o tribunal e no meio disso ele rouba o cachorro-quente do Andy Muschietti, que é o diretor aqui do filme, e lá no tribunal vimos que o seu plano deu certo. Só que, pelo fato dele ter voltado no tempo e ter mudado a latinha do lugar para garantir que seu pai fosse solto, ele acabou alterando a realidade. Então quando ele vai se encontrar com Bruce Wayne, detalhe que ele está gravando a tela do telefone quando Bruce Wayne ligou para ele, e por que disso eu não faço ideia, vimos que o Bruce Wayne é simplesmente o George Clooney, que foi o Batman lá em Batman e Robin. E nessa cena final também cai um dente da boca dele, e pelo fato dele ter mudado o passado, o dente que cai nessa cena é diferente do que caiu anteriormente no filme. Vale a pena dizer que o filme tem um final alternativo. Nessa cena inicialmente não teria o George Clooney, e sim a Supergirl da Sasha Calle e também o Batman do Michael Keaton, que seriam os principais agora no DCU. Por isso o Michael Keaton iria aparecer como Batman também em Batgirl. Mas como o DCU acabou e agora tem o DCU do James Gunn, eles mudaram o final e trouxeram o George Clooney. Fiquem tranquilos, George Clooney não será o Batman do DCU, o próprio James Gunn confirmou isso, e confirmou que será um novo ator que nunca foi o Batman antes, e aqui eles colocaram George Clooney apenas para dar uma zoada, já que Batman e Robin foi horroroso. Mas se o Bruce Wayne mudou, em compensação, o Aquaman é o mesmo, porque na cena pós-créditos, quando vimos o Aquaman ali bebadaço, mamadaço, descobrimos que o Arthur Curry também é o Aquaman, porque ele dá pro Barry Allen um anel que veio de Atlântida. Essa cena parece descartável e inútil, mas na verdade ela foi bem importante para o futuro do Jason Momoa aqui no DCU. Eu te conto mais sobre isso aqui nesse vídeo, eu te conto todos os detalhes do novo Transformers. Se tiver algum outro detalhe, um easter egg nesse filme que eu não comentei aqui nesse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!